nosso propósito de estudarmos a primeira carta do apóstolo João. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro capítulo desta carta. Nós já observamos os 4 primeiros versos, demonstrando o objetivo de João e aquilo que ele deseja transmitir-nos. E agora então nós vamos adentrar num dos assuntos principais que ele vai repetir em outras porções da carta, que é a influência, a ação do pecado nesta vida que Deus nos deu, nesta comunhão que nos foi oferecida. Eu vou ler o verso 3, ouça com atenção: o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nosso Deus, temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos na ajuda, no auxílio do teu Espírito, a fim de conduzir-nos dentro do estudo da tua verdade. E nesta dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós vimos algumas verdades nesses 4 primeiros versos que são importantes serem ressaltadas. Primeiro, o testemunho de João e dos apóstolos. O que eles ouviram, o que eles viram, o que eles contemplaram, e as mãos deles tocaram a respeito da palavra da vida. De quem que ele está falando? De Jesus Cristo. O testemunho deles de que Jesus é real. O testemunho deles de que a encarnação de Jesus é real e de que sua ressurreição é real. Então é isso que ele está nos dizendo. Jesus Cristo não é uma miragem. Jesus Cristo não é um personagem fictício. Jesus Cristo é um personagem dentro da nossa história humana, que não pode ser negado, que não pode ser realmente ignorado. Eu estava lendo um texto essa semana e claramente o autor demonstrava sua aversão por Jesus Cristo. E quando ele precisou citar uma data, e nós normalmente a citamos, dizendo que tal ano foi antes ou depois de Jesus Cristo. A fim de não citar Jesus Cristo, ele disse que tal acontecimento se deu em tal ano da era comum. Mas não citou a palavra ou o nome do Senhor Jesus Cristo. Se os homens pecadores pudessem, eles apagariam da história a passagem de Jesus Cristo por esse mundo. Se eles pudessem tornar o Senhor Jesus Cristo em um mito, a sua encarnação, a sua ressurreição, numa fábula, eles já teriam feito isso há muito tempo. Mas é porque eles são incapazes e porque Deus tomou todos os cuidados para que isso não fosse capaz de ser feito, que o testemunho de Jesus Cristo permanece entre nós mais de 2000 anos depois do seu nascimento. Ou seja, aquilo que João nos diz sobre o seu testemunho, ele diz no verso 2: porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela. É o testemunho dele, um testemunho que não pode ser negado. E esse testemunho sobre Jesus Cristo é o centro do Evangelho e precisa ser o centro da nossa vida também. Irmãos, nós não vivemos religião. Cristianismo não é religião. Um dos grandes males dos crentes brasileiros, ouça isso com atenção, por gentileza. Um dos piores males do crente brasileiro, e eu não quero falar isso ofensivamente a outra religião, mas demonstrando o que acontece conosco. Um dos piores males do crente brasileiro é que ele é um crente com alma católica. Ele creu em Jesus Cristo, mas parece que aquilo que foi impregnado no coração dele é difícil de tirar. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é relacionamento. Você se relaciona pessoalmente com o seu Senhor e Salvador. Aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele é para você e que você aceita pela fé, pela entrega completa a Ele. Jesus Cristo não é uma religião, uma entidade, Ele é uma pessoa.
E é isso que João está falando aqui. Jamais permita que a sua vida cristã se torne meramente em religiosidade. Não é cumprir alguns princípios, cumprir algumas questões e tudo está bem comigo. Tudo está bem comigo, porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Apesar de mim e não por causa de mim. Na religião, eu sou o agente, eu sou o sujeito, eu sou o merecedor. Em Cristo, eu sou apenas um pecador. Só e apenas isto. Um pecador resgatado pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, e que recebeu uma oportunidade, um privilégio imenso. Olhe para o verso 3. Para que também tenhais comunhão conosco. João diz, e a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz, olha, não somente ele nos salvou, ele não somente nos tirou de um lamaçal de pecado, da escravidão do pecado e do caminho ao lago de fogo, porque é o caminho que nós nascemos andando para ele, mas ele nos redimiu, ele nos salvou, perdoou os nossos pecados e mais do que isso, ele entrou em comunhão conosco. Agora a nossa vida é uma vida com ele, para ele, por tudo que ele é. E é esta comunhão que garante o que diz o verso 4, um gozo completo, uma alegria, uma satisfação completa por conhecermos a Jesus Cristo. Nenhum ser humano sem Cristo, em qualquer área da vida, prova de plena satisfação, a não ser o salvo em Jesus Cristo. Ou seja, o homem que não tem Cristo, sempre lhe falta algo, e Paulo diz que eles estão mortos em seus delitos e pecados. O seu espírito está morto. E eles não conseguem satisfação em absolutamente nada. É o contrário daqueles que creem em Cristo. Eles têm comunhão e pleno gozo, uma satisfação completa em tudo isto. Mas agora o que João vai nos fazer é estabelecer uma regra e algo bem claro para que nós percebamos como isto que nos foi dado pode ser quebrado pelo pecado que ainda habita em nós. Notem que no verso 5 ele diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Notem que João vai falar 3 coisas sobre Deus nessa epístola. Aqui ele diz que Deus é luz, mas no capítulo 4 ele vai dizer que Deus também é amor e que Deus é espírito. 3 verdades sobre Deus. E como nós entendemos quando João diz que Deus é luz, não significa que Deus é uma entre tantas luzes. Não significa que Deus é um tipo de luz que pode ser encontrado em outro lugar. Não, Ele é a única luz, o que realmente ressalta a sua santidade e a sua retidão. Literalmente, luz é a essência de Deus, da sua santidade, de quem verdadeiramente Ele é. E ao dizer isto, ele diz que Deus é uma luz pura, onde não habita o pecado, onde não há nenhuma tendência para o pecado na pessoa de Deus. E as suas virtudes existem e são manifestas sem serem tocadas pelo pecado. O Deus a quem você tem comunhão é um Deus 3 vezes santo. É um Deus puro. É um Deus realmente plenamente santo, o qual nos chama a comunhão com Ele, o qual nos permite ter comunhão com Ele por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deixa eu citar para você como ainda o catolicismo toca profundamente a alma dos crentes brasileiros. Quando você fala de ser santo e olha para si mesmo, o que você pensa? Você concorda com essa afirmação que você é um santo? Notem que no catolicismo, santos significam o quê? Quem são os santos no catolicismo? Pessoas que atingiram um nível de exclusividade e de separação deste mundo, seja pelo sofrimento, pela dor, pelo seu próprio sacrifício e principalmente pelo seu sacrifício, de tal forma que eles são considerados e reconhecidos pela igreja como santos, ou seja, modelos. Olha para a igreja em Corinto.
Olha para os problemas que eles enfrentavam. Olha para os pecados deles em meio ao casamento, a celebração da ceia, a carne oferecida a ídolos. Há tantas questões que envolviam e que eram muitas delas praticadas dentro da igreja. Você já percebeu como Paulo começa a primeira carta aos Coríntios? Aos santos em Corinto. Não santos determinados por uma igreja. Não santos porque atingiram um pedestal quase impossível de ser atingido. Santos porque foram feitos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus olha para essas pessoas, nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nos seus pecados, e pelo sangue de Jesus Cristo, Deus os vê como plenamente santos, ocupando uma posição de santos diante dele. E por que Deus faz isso? E por que Deus olha dessa forma? Porque quando ele olha para mim, para esse pecador, quando ele olha para esse homem falho e cheio de defeitos, ele enxerga quem? Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos adentrar ao céu, não por quem somos, mas apesar de quem somos. Deus ouve as nossas orações, não por quem somos, mas apesar de quem somos e por quem Jesus Cristo é. Deus abençoa a sua vida, não porque te acha bonito. Deus abençoa a sua vida por causa de Jesus Cristo, a fonte de todas as bênçãos. Você prova de paz no seu coração, não porque você é forte ou a sua conta bancária está recheada. Você prova de paz no seu coração por causa de Jesus Cristo. Você vive dia após dia debaixo do cuidado paternal de Deus, não porque Deus te deve alguma coisa, mas por causa de Jesus Cristo. E é esta tão grande salvação e esta condição de santos diante de Deus, que Pedro então vai nos chamar: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou o quê? Santo. Vivam a vida que ele lhes deu em santidade. E agora o que João vai ressaltar aqui é que esta comunhão com esse Deus santo só pode ser vivida mediante realmente a prática da santidade. E ele vai citar aqui alguns empecilhos a isso, e esse é o assunto dos versos 6 a 10. Olhe primeiro para o verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual é o problema que João vai citar aqui? É o problema de professarmos uma comunhão com Deus, mas em nossa vida particular andarmos em trevas. Qual é a primeira questão que não deve acontecer conosco? Os nossos lábios confessarem comunhão com Deus e a nossa vida demonstrar algo diferente. Isso pode ser resumido em Tito 1,16, quando Paulo diz assim, Tito 1,16, ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. É isso que João está falando. Você diz que tem comunhão com Deus, você diz que anda com Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, mas você nega tudo isso através do seu dia a dia. Esse é o primeiro problema. Você diz que conhece a Jesus Cristo, que é salvo por Ele, mas as suas obras abomináveis e desobedientes são reprovadas. Você confessa com seus lábios e nega com a sua vida. Sabe onde nós encontramos isto? Mateus capítulo 7. Você conhece bem os versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele então diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas notem a resposta do Senhor: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eles estavam servindo a Jesus Cristo, praticando grandes coisas em nome de Jesus Cristo,
mas viviam uma vida que negava tudo aquilo que Jesus Cristo é. Em João capítulo 3, nos versos 19 e 20, o Senhor mesmo vai dizer que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se nós estamos vivendo assim, João está dizendo de nós, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade na vida de tais pessoas é apenas teórica e não prática. Tenha cuidado. A sua vida está debaixo do constante escrutínio de Deus. Se eu fosse lhes testemunhar de quantas e quantas pessoas conheci em igrejas na minha vida, que exigiam dos demais um padrão de santidade praticamente inalcançável, para que depois descobríssemos que as suas vidas e aquela exigência toda apenas escondia um coração que amava o pecado. Tenha muito cuidado com isto. Você precisa ter uma vida e uma profissão de fé que concordam, porque senão você se torna um mentiroso. Olha agora para o verso 8. 1 João 8. Se dissermos, mais uma vez, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui, quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, a referência é a nossa natureza pecaminosa, a natureza que nos conduz ao pecado. Sabe, durante muito tempo, houve uma pregação, um tipo de ensino, que ensinava a erradicação da natureza adâmica. Então, alguns pastores ensinavam nas igrejas, dizendo que quando você foi salvo por Cristo, realmente a sua natureza adâmica foi erradicada, foi completamente tirada de você, de tal forma que você não tem mais problema com ela, você não possui mais uma natureza pecaminosa. Olha, a nossa própria prática reconhece que isso não é possível. Não. As nossas próprias fraquezas e o pecado que age em nós demonstra que isso não é possível. De tal forma que João está nos dizendo, se dissermos, parafraseando, que não temos uma natureza pecaminosa, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Você literalmente está mentindo para si mesmo. Quando Paulo olha para si mesmo, ele olha para si e diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E por que isso é tão importante? Porque, irmãos, se há uma qualidade, se há algo que deve estar presente em todos nós, se há algo que deve preceder qualquer coisa que façamos ou digamos, é humildade. Deus nos salvou, e ao nos salvar, Ele nos deu uma visão correta de quem somos. Eu vou lembrar você quando você começou a ler a Bíblia. E quando nós começamos a ler a Bíblia, há duas imagens que nós vemos. Literalmente, a Bíblia nos transmite duas imagens. E a leitura das Escrituras vai transmitir isso de forma muito clara. A primeira imagem que a Bíblia nos transmite quando nós a lemos é terrível. E essa é a razão porque a maioria das pessoas que começa a ler a Bíblia logo para. Porque aquilo que ela nos demonstra, a imagem que ela nos revela, é uma imagem em nada agradável. Eu posso parafrasear dizendo que literalmente o que vemos é um monstro. Alguém desfigurado. Uma imagem que não é agradável de ver. E qual é essa imagem? A nossa real imagem. A primeira imagem que a Bíblia nos mostra é aquilo que nós verdadeiramente somos. Não é aquilo que eu tento apresentar para as pessoas, não é aquilo que a minha educação esconde, não é aquilo que as minhas boas ações escondem, não é aquilo que as minhas palavras escondem, mas a Bíblia apresenta a mim mesmo como realmente eu sou. O que João está dizendo aqui é que se você não está concordando com essa verdade bíblica, você está mentindo para si mesmo e você não conheceu a verdade.
Se você não tem capacidade de olhar para a Bíblia e reconhecer isso, você jamais vai enxergar a segunda imagem. E qual é a segunda imagem que nos é mostrada depois de nós contemplarmos a nós mesmos como somos? É uma imagem absolutamente maravilhosa. É uma imagem que nós olhamos para ela e quando eu a vi, nos meus 6, 7 anos, quando eu aprendi a ler e pelo meu próprio entendimento li a Bíblia e enxerguei nos evangelhos essa imagem cativou o meu coração para sempre. Qual é essa imagem? A face de Jesus Cristo. Primeiro eu enxergo a minha verdadeira face, horrível, pecaminosa, para que depois eu enxergue o quê? A face do meu Salvador. Sabe o que significa? Que nenhum de nós entrará no céu se não tiver visto a si mesmo primeiro no inferno. Ou seja, se nós não contemplarmos os nossos próprios pecados e não reconhecermos isto, nós não vamos vivenciar isto que João está nos mandando. Então agora eu peço que você olhe para o verso 10. Há uma terceira circunstância ali. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o que João vai dizer agora? Não são mais a natureza pecaminosa, não é mais a natureza pecaminosa, mas ele diz, se dissermos que não pecamos, e aqui ele está falando de atos pecaminosos. Se você não consegue enxergar atos pecaminosos em si mesmo, se você não consegue enxergar a si mesmo como a palavra de Deus diz que você é. Olhe, por exemplo, para Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2:1 vai dizer o seguinte, portanto, és inexcusável, ou seja, indesculpável ao homem, quando julgas homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. É muito interessante esse versículo. Sabe o que ele reflete? Quando Paulo ensinou o capítulo 1, demonstrando sobre o pecado do ser humano, sobre a ira de Deus sobre o homem pecador, os judeus olharam para ele e disseram o seguinte, Paulo, você está muito certo. Isso que você acabou de falar sobre o pecado, é isso mesmo que os gentios, aqueles que não são judeus, são. É isso mesmo que as outras pessoas são. Daí Paulo tem que virar para eles e dizer o seguinte, espera aí, vocês não entenderam. Eu não estou falando das outras pessoas. Eu estou falando das outras pessoas, e essas outras pessoas incluem quem? Vocês. E é por isso que ele diz, olha, és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque ao julgar outro, tu te condenas, porque tu pratica o mesmo. Ele está dizendo o seguinte, judeus e gentios são absolutamente iguais. Ele está dizendo, aquilo que você condena nos gentios, você é judeu. Você é idêntico a ele, você é idêntico em tudo isso a ele. No capítulo 3, verso 19 de Romanos, Paulo vai dizer, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, volte para 1 João 1,10. Se dissermos isso, que nós não pecamos, agora nós estamos chamando alguém de mentiroso. Se nós estamos dizendo que nós não pecamos, nós estamos dizendo que Deus está mentindo. Nós estamos dizendo que Deus não está certo sobre nós. Se você não reconhece os seus próprios pecados, se primeiro você não reconhece que tem uma natureza pecaminosa, você está dizendo, você está mentindo para si mesmo. Ao dizer que não tem pecados, você está fazendo de Deus mentiroso. E claramente ele vai repetir, e a sua palavra não está em nós. O que isso nos leva a entender? Na próxima mensagem eu vou falar dos versos 7 a 9, mas é bom que nós concluamos com aquilo que eles dizem. O verso 7 vai dizer, 1 João 1,7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que isso se aplica a todos nós. João falou de comunhão e de alegria.
Você tem alegria em estar na casa de Deus? Você prova de comunhão na casa de Deus? Você se identifica na casa de Deus? Quando você está com os demais crentes, você se identifica com eles. Você se sente feliz por isso. E essa comunhão entre você e eles é uma comunhão que realmente te alegra e te completa. Notem que isto passa por tudo aquilo que João falou até agora. Deus é santo e Deus exige que o seu povo seja santo. Deus é santo e exige que a comunhão do seu povo seja uma comunhão santificada. Mas notem que será impossível nós provarmos desta alegria e desta comunhão enquanto nós não encaramos os nossos pecados como eles realmente são. Você conhece Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós sabemos, por aquilo que João também escreve no capítulo 5, que a nossa comunhão e a nossa oração a Deus são quebradas quando nós não reconhecemos o pecado presente em nossa própria vida. Enganar-se dizendo que não temos uma natureza pecaminosa, que não temos atos pecaminosos, ou enganar-se professando uma comunhão com Deus que não é vivida na realidade, simplesmente demonstra-se na nossa incapacidade de alegrarmos com o povo de Deus e de nos alegrarmos com a comunhão com o povo de Deus. Isso é um teste. Você está tratando do pecado na sua vida e você está levando com seriedade as questões do seu viver. Esse teste é simples. Se isso é verdade, você prova de alegria e do gozo da comunhão. Agora, se você vem à casa de Deus e você não prova desta alegria e você não prova desta comunhão, quer dizer que em um desses pontos que João citou, ou em mais de um deles, você está errando. E precisa corrigir isto. Ou seja, isto é um teste, uma prova ao nosso próprio coração. A quanto anda a minha vida espiritual? Qual é realmente o estado de saúde da minha vida espiritual? Há pecados encobertos no meu coração? Certa vez, falando com um colega de ministério, que havia caído em pecado, um pecado moral, nós perguntamos a ele o que ele sentia durante aquele tempo que ele encobriu o pecado dele, que ele não permitiu que Deus tocasse no pecado dele e que Deus tratasse do pecado dele. E aquilo que ele disse marcou profundamente a minha vida. Ele disse que enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele ignorou os seus atos pecaminosos e o poder da sua natureza pecaminosa, enquanto ele ignorou o fato que o pecado quebra a comunhão dele com Deus e com os irmãos em Cristo. E notem que eu estou dizendo de uma pessoa que subia ao púlpito, que pregava, que ensinava. Ele disse, olha, eu me sentia em meio à igreja como um homem morto. Literalmente. Como um homem morto. Parecia que nada era real, nada me tocava, eu não ouvia nada, nada falava ao meu coração. Eu entrava e saía do mesmo jeito, ou pior do que entrei, e literalmente eu estava em meio a pessoas vivas como um homem sepultado. É isso que o João está dizendo. Não pode ser assim. Nós temos que julgar o nosso próprio coração. Eu tenho alegria quando eu estou junto do povo de Deus e da comunhão com Ele. Eu gozo de paz e gozo na minha alma quando eu me reúno com o povo de Deus e nós estamos adorando ao nosso Deus, ou eu me sinto como um morto. Só você pode julgar isso. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo.
e assim coma do pão e beba do cálice. Primeiro ponto, não deixe de participar da ceia. Examine-se e assim, ato contínuo, tome do cálice, tome do pão. Agora, ao examinar-se a si mesmo, observe isso. Tudo isso faz sentido para mim? Ou tudo aqui parece algo irreal? Porque a comunhão com Jesus Cristo é real. Porque Jesus Cristo é real. Então examine o seu coração. Hoje é um dia propício para isso. Um dia sem trabalho, um dia que dedicamos ao nosso Deus. Que usemos isto, irmãos, para o bem da nossa alma e para a glória do nome do nosso Deus.